54. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E diz assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, e apedrejaram. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impune este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Aqui, meus amados irmãos, estamos diante de uma mensagem de um homem, de um jovem cheio do Espírito Santo, chamado Estevão. Aconteceu naquela época, onde os discípulos estavam pregando o Evangelho, que os hebreus estavam murmurando para os discípulos, dizendo que não havia comida suficiente para cuidar das viúvas. As viúvas hebreias estavam ficando sem alimento, não estava sendo repartido adequadamente as ofertas que estavam sendo geradas naquele momento. Nisto, os apóstolos se reuniram e decidiram escolher 7 homens bons, homens cheios do Espírito Santo de Deus. E nesses 7 homens que foi escolhido para ser diácono naquela época, para tomar conta das viúvas, estava no meio: Estevão. Estevão, meus amados irmãos, a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão, mesmo sem ser apóstolo, mesmo sem ser diácono, antes de ser chamado diácono, ele já fazia prodígios e maravilhas no nome de Jesus, semelhante aos apóstolos. Estevão, meus amados irmãos, eu vejo esse jovem que ele não estava olhando para status. Eu vejo esse jovem que ele realmente era um convertido, homem de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E ali, meus amados irmãos, ele pregava o Evangelho com toda a autoridade, pregava contra o sistema religioso. O sistema religioso, meus amados irmãos, é o que mais mata crente. O sistema religioso que nós estamos vivendo e que eles viveram no passado, o sistema que oprime aquele que prega a verdade, aqueles que querem esconder a verdade de Deus, aqueles que querem barganhar com Deus, aqueles
eles querem ganhar dinheiro em cima de Deus. Eles não gostam de quem prega a verdade. Meu Deus. Eles não gostam que prega Jesus Cristo. Eles não gostam que prega o Evangelho na sua essência. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém. Glória a Deus. O Evangelho, meus amados irmãos, Jesus ele veio para os doentes. Ele não veio para quem está são, porque os sãos não precisam de médico, e Ele é o médico dos médicos. Aleluia. Se você está aqui hoje é porque você necessita de Deus. Se você está aqui hoje é porque você precisa de Deus. Você está querendo mais de Deus, está ansioso para saber mais de Deus. E ali Estevão pregando com toda a sua autoridade, cheio de Deus, curando. Sinais seguia aquele jovem. Mas levantaram alguns da Alexandria, ali da Ásia, se voltaram contra ele. Mas iam debater com ele. Mas ele, meus amados irmãos, era cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eles não conseguiam pegar ele na curva. Ele não conseguia derrubar ele na palavra de Deus. E nisto eles levantam a calúnia para querer derrubar Estevão. Isso foi, meus amados irmãos, pegaram ele, levaram até o Sinédrio, aonde ele julgava para saber o destino daquele jovem. E a sabedoria daquele jovem, pregando para aqueles sacerdotes, aqueles chefes da sinagoga, falando a respeito de Abraão, falando a respeito de Jacó, falando a respeito de José, que os seus irmãos invejaram ele, jogaram ele na cova, e para ele ser vendido para o Egito. E quando faltou comida para os que venderam José, José apareceu com a salvação para eles. Glória a Deus. E ali Estevão pregando ali dentro do Sinédrio, dando aquela palavra, pregando contra o sistema, falando que Deus não habita em templo feito por mão de homens, porque os céus é o meu lugar, Aleluia. e a terra é o estrato dos meus pés. Nisso eles ficam furiosos, pega Estevão, tira ele da cidade de Jerusalém, coloca para fora e apedreja ele até a morte. E aqui, meus amados irmãos, aqui é o preço de uma chamada. Aqui eu vejo o preço que tem para aquele que é chamado por Deus para pregar o Evangelho. Aleluia. Não pense em você que você prega aqui, que não vai se levantar algo contra você. Não pense você que você prega aqui na Express, que nada vai acontecer com você, nada, o inimigo não vai se levantar contra você. Mas quem prega a verdade, quem prega o Evangelho, meus amados irmãos, ele tem que matar um leão por dia. Ele tem hora que não está acontecendo nada, mas ele está angustiado. O inimigo quer ver ele angustiado, triste. Aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de errado se eu estou te buscando todos os dias? Se eu estou buscando a tua presença todos os dias, o que está acontecendo comigo? É a fúria do inimigo contra você, meus amados. Eu teve uma época, meus irmãos, e eu compartilhei isso com o irmão Fábio, eu não sei se você lembra. Eu tive um sonho, meus amados irmãos,
que eu passava por dentro de um ônibus e ele estava cheio de teia de aranha, e ali uma aranha gigante, meus amados irmãos, me picou, e ali eu fiquei mal. Eu consegui sair daquele ônibus cheio de teia de aranha, e passou-se uns dias. Eu falei: irmão Fábio, sonhei isso. Ele falou: irmão. Aí depois eu, passando essa parte, continuação do sonho, eu vi que eu tomei um remédio e fiquei são. Estava melhorando. Eu compartilhei com o irmão Fábio falou: o inimigo, ele te feriu. O inimigo, ele quis te matar. Mas só que esse aí não é para a morte. E nessa época, meus amados irmãos, eu passei por uma tribulação terrível. Eu passei, meus irmãos, por um momento da minha vida que eu não vou esquecer nunca mais. O inimigo, eu fui numa congregação e eu fui revelado lá que tem um rapaz aqui que o inimigo está lutando contra a vida dele. E ele está usando todas as armas dele para querer te destruir. E o meu coração queimou. Eu sabia que era comigo. Eu levantei a mão. Ele falou: é você mesmo, vem cá. É a igreja aqui do meu pai, a Pentecostal de Jesus Cristo. E eu fui lá e eu chorei na presença de Deus. Mas Deus estava comigo, meus amados irmãos. A luta que eu estava passando, para mim, talvez eu falei: Deus, já era para mim. Eu não vou conseguir. É muito peso. É muito peso essa tribulação. Mas Deus estava comigo. E eu passei por aquilo. E hoje eu estou aqui, meus irmãos. Quem é pregador do Evangelho, a vida dele não é fácil, meus amados. Estevão pregava a verdade. Estevão, eu imagino ali Paulo olhando para Lucas, eu estou aqui preso, mas ainda eu lembro de Estevão. Escreve aí. Ele estava lá pregando o Evangelho na sinagoga, pregando a verdade, e eu estava ali naquele momento, mas eu não fiz nada por ele. Aqueles que apedrejaram ele, pegou as suas vestes, jogou nos meus pés, e eu olhando aquela cena, escreve Lucas, escreve. Eu olhando aquela cena, ele dizia: não imputa esse pecado sobre eles. Meus amados irmãos, o Evangelho não é ira. O Evangelho não é ira, meus amados irmãos. O Evangelho é amor. Aleluia. O Evangelho, ele veio para salvar, não para condenar. Jesus, ele veio para salvar. E disse: vós já está sendo julgado, não por mim, mas pela palavra que tenho falado. Jesus, ele veio para salvar, meus amados irmãos. Estevão, naquela situação, ele não queria saber de mais nada, irmão. Ele não queria saber se ele era diácono. Ele não queria saber se ele tinha que ficar lá na congregação, cuidando das viúvas. Ele sim, cuidava das viúvas, mas não deixava de pregar o Evangelho. Ele sim, ia de frente para o sistema, sem medo de ser apedrejado, sem medo da morte. Nós, nos dias de hoje, meus amados irmãos,
nós temos medo. Tem crente que tem medo até da família dele. Meu Deus. Ele é crente, mas quando a família dele chega na casa dele, aí ele já fica com vergonha, já esconde até a Bíblia. Ele fala: não, é minha família, né? Já liga um pancadão, um negócio estranho. É forte. Isso é medo, meus irmãos. Isso é medo de mostrar o que nós temos aqui dentro, o amor de Deus, a salvação, a palavra de Deus. O mundo, meus irmãos, sempre vai bater de frente conosco. Nós que pregamos o Evangelho, nós que queremos pregar Jesus, a salvação de Jesus, sempre vai ter um impedimento. Sempre você vai ficar sentindo algo estranho. Quando você estiver indo pregar, você vai falar: meu Deus, eu já prego alguns anos, e a maioria das vezes, quando eu vou pregar, meus amados irmãos, eu tenho que vigiar ao máximo, porque é a esposa que está nervosa. Aí eu olho e falo: eu vou pregar essa semana, eu já sei. Eu vou ficar na minha. Tá bom, amor, tá bom, tá bom. Aí que ela fica brava ainda, eu fico quieto. Mas levanta, irmão, de todo tipo. Se você não tiver discernimento espiritual, você sai xingando e já não chega no dia de pregar, tá atribulado, porque o inimigo, ele quer tirar a paz, quer te derrubar a paz. Por quê? Porque ele sabe que quando a palavra de Deus ela é pregada, almas se compadecem, almas se arrependem. A palavra de Deus ela nos revigora. A palavra de Deus ela nos dá ânimo. A palavra de Deus ela é boas novas, assim como o Paulo pregou aqui. Boas novas, boas notícias para nossas vidas. Esse é o Evangelho. Boas novas para nós. O Evangelho não é condenação. O Evangelho é salvação para nossas vidas. Salvação para a nossa família. Salvação para os nossos lares. Aleluia. Mas temos que ter a convicção de Deus em nossas vidas. Sempre estar em comunhão com Deus. Sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus. Sempre estar buscando a face de Deus. E essa palavra, meus amados irmãos, mexeu comigo, falou em meu coração, que eu olho para aquele jovem, um jovem que tinha um ministério tremendo pela frente, era na igreja primitiva, ele foi o primeiro a ser morto por pregar o Evangelho. Mas ele tinha o amor de Deus. Olhou para aqueles que tinham matado ele: pai, não empregue esse homicídio sobre eles, não. A ti eu entrego o meu espírito. Aleluia. Estevão, ele está aqui, meus amados irmãos, para nos ensinar o que é ser um verdadeiro pregador do Evangelho. O que é ser um pregador cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Aleluia. Porque nós falamos com a boca aberta, com a boca cheia, falamos: eu morro pelo Evangelho. Não morre nada, irmão. Meu Deus. Não morre. Você não morre por Evangelho. Qualquer coisinha: onde é para assinar aqui? Tá bom. É para viver mais 10 anos, onde é? Aqui. Tá bom. Mas não vai procurar Deus, não vai saber se é de Deus ou não. Procuramos, meus amados irmãos, a buscar mais a Deus, a servir a Ele com coração sincero e puro. Todos nós temos falha, eu também tenho falha. Eu sempre prego aqui que eu sou o maior pecador aqui.
Mas nós estamos juntos aqui, meus amados irmãos, é para um fortalecer o outro. Aquele que está em pé ajuda aquele que está prostrado. E aquele que tem força, aquele que tem palavra, aquele que vê o seu irmão triste, abatido, chega nele e fala: irmão, nós amamos você, irmão. Cadê você lá no culto para dar glória com nós? Encher aquele lugar de glória. E Deus vai nos fortalecendo a cada dia, meus amados. Glória a Deus. Eu fico por aqui. Que essa palavra esteja falado assim como falou comigo. Que essa palavra, meus amados irmãos, nós vamos meditar nela daqui para tarde. O nosso irmão Estevão foi apedrejado por pregar o verdadeiro evangelho. Esse é o sistema que está aí fora.